Olá, boa tarde a todos. Mais um episódio do nosso podcast da BBArc7 e hoje com um tema muito importante, que certamente todos os pais, ou futuros papás, futuros mamãs, já devem ter ouvido falar da questão do sono infantil. Pois é, quando sabemos que vamos ser papás ou mamãs, temos sempre aquela preocupação, pois é, não vais dormir durante muitos anos. Mas não, temos cá para desmistificar toda esta ideologia e por isso mesmo temos a nossa terapeuta, a doutora Cátia Pinto. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço. Ora, muito bem, sobre esta questão, que acaba por ser um fantasma para muitos casais, não é? A questão do sono, o sono infantil. Mas o que é isto de ser um terapeuta do sono infantil, doutora? Basicamente, o que um terapeuta do sono infantil faz é ajudar os papás a ensinarem os seus bebês ou crianças até já um pouco mais crescidas a adquirirem estratégias internas de sono para aprenderem a adormecer. Isto porquê? Porque ao longo da vida o bebê e a criança vai desenvolvendo uma série de hábitos e de rotinas e vai criando uma série de associações como dependências para adormecer. Sim. Todo este processo de adormecer depois vai ditar o facto da criança ter ou não ter despertares noturnos e o que acontece nesses despertares noturnos. Ou seja, se a criança passa por um processo de adormecer sozinha na hora de dormir à noite, se tiver um micro despertar noturno, porque todos temos ciclos de sono e, portanto, na passagem de um ciclo de sono para o outro, nós temos ali breves despertares, breves momentos. O que acontece com um adulto é que nós, como sabemos adormecer sozinhos, temos esses micro despertares, muitas das vezes o que fazemos é mudamos a posição da almofada ou nós próprios mudamos de posição e voltamos a adormecer e de manhã nem sequer nos lembramos que acordámos. Uma criança que não tem estas competências de sono autónomo, que vai acontecer nessa passagem de um ciclo de sono para o outro, vai despertar e esse micro despertar deixa de ser micro e acorda e apela àquilo que a ajudou anteriormente a adormecer, seja mama, seja a presença da mãe ou do pai, seja biberão, seja o embalo ao colo, portanto vai apelar à mesma estratégia e à mesma bengala que a ajudou a adormecer inicialmente. Portanto, basicamente isso. Basicamente, só para desmistificar aqui algumas situações. Regra geral, e o que nós pensamos, na sua grande maioria, lá em casa penso que também devem ter já ouvido estas opiniões, quando o bebê acorda durante a noite, e agora não estamos aqui a falar nas várias fases, não é? De crianças com vários estágios, mas quando acorda, o primeiro pensamento é, tem fome, vai-se dar um bom, não é? Esta questão do ter fome, será que é logo a primeira ideia que os pais ou os cuidadores têm que tomar logo como a certa? Não, de todo. Isto, claro, quando são recém-nascidos, provavelmente é fome, não é? Sim e não. Sim e não, porque a forma de ajudarmos as mamãs aqui a perceberem se o seu bebê tem fome ou tem sono, por exemplo, e quando estamos a falar de um recém-nascido, a própria mamãe ainda está a aprender a conhecer o seu filho, que é normal, e as necessidades que ele tem. E as crianças não são todas iguais e, portanto, quer necessidades de sono, quer necessidades de calorias, não são todas iguais. Variam de criança para criança. Mas a melhor forma que as mamães têm para controlar isto é através dos horários. Okay? Uma rotina, quer a rotina, quer os horários. E depois aqui, podemos entrar aqui num outro tema que são as chamadas janelas de sono, que eu já passo a explicar, que é... Mas, basicamente, o bebê pode acordar e pode, efetivamente, não ter fome. Como é que a mãe vai saber isto? Porque isto é sempre um grande mistério, principalmente para as recentes mamãs. Pois, porque o bebê e é chora, sempre a primeira tendência a oferecer mama, por exemplo, se for um exatamente. bebê que está ainda à amamentação, a oferecer mama, nem sempre é a solução. A mama que vai trazer ao bebê, se ele não tiver fome, é conforto. Okay? E esse conforto potencialmente vai ajudar o bebê a adormecer. O que numa fase inicial é ótimo, não é? Porque os pais sentem-se super realizados, o meu bebê adormeceu, perfeito, está a dormir, estamos a conseguir. O que pode, se isto se tornar sistemático, o que pode acontecer é que vamos estar aqui a criar uma associação entre o comer e o dormir. Exatamente. E, portanto, aquele bebê em concreto vai necessitar sempre da mama para adormecer. E aqui começam os problemas em que os bebés começam a acordar 7, 8 vezes, já mais crescidos, já não estamos a falar de recém-nascidos, 7, 8 vezes por noite ou mais, e que só adormecem na mama.
e não é por fome, porque o bebê um bebê, se estivermos a falar de um bebê, vamos imaginar de 9 meses, o bebê não tem fome 7 ou 8 vezes à noite. Exato. É o conforto que ele precisa, é aquela necessidade, aquela associação para voltar a adormecer quando despertou. Para responder à sua questão, nem sempre é fome, nem sempre é, e aí temos que realmente ver as horas. Há quantas horas é que o bebê comeu? Se o bebê comeu há 30 minutos e despertou e comeu bem, vamos imaginar que fez uma amamentação completa, não é? Porque pode também não ter comido bem, mas partindo do pressuposto que o bebê se alimentou bem na última amamentação, se acorda 30 minutos depois, não será fome. Exato. Será sono, mas a primeira tendência das mamães e dos papás, e atenção, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é um facto, é tentar sempre oferecer mama. O que a mama vai trazer, como digo, é o conforto. É o conforto, o bebê não vai ingerir calorias. Qual é a outra forma que as mamães também podem começar a perceber? Quando oferecem mama ao seu bebê, o seu bebê mama efetivamente durante aqueles cerca de 20 minutos, mais uma vez isto varia de criança para criança, ou passado 2 ou 3 minutos adormeceu na mama. Não era fome, era o conforto para adormecer que ele estava a precisar. Exato, okay? exato. Isto vai-se percebendo, a própria mãe vai conhecendo o seu bebê com o passar do tempo. Okay. Doutora, e diga-me o seguinte, nós vamos tendo, quem já tem crianças, não é? Obviamente, começam a ter... Portanto, há ali várias fases, não é? Mesmo até do próprio crescimento, há alterações até no próprio contexto, a criança vai para a creche, depois muda... desenvolvimento. Exatamente, portanto, e cada criança tem a sua fase e a sua forma de expressá-la. Quando é que, efetivamente, um pai ou uma mãe deve procurar efetivamente ajuda, não é? Porque ainda há algum preconceito ou alguma vergonha de se pedir ajuda, não é? E nós gostaríamos de ajudar lá em casa também. Qual é que chega àquele momento? Quais são os principais sinais em que se consegue observar que efetivamente está no momento de pedir ajuda de um profissional, não é? Exato. Não passa, ou seja, quando a falta de sono, não é? E falta de descanso dos pais passa a não ser normal. Não é? Porque temos tendência a achar que, porque os nossos avós diziam, os nossos pais, é que é normal, faz parte o bebê acordar 500 vezes e os pais durante não sei quantos anos não dormirem. Lá está, até que ponto isto tudo deixa de ser normal. Isto de facto é uma ideia muito pré-concebida e que faz parte e que nós, para fazermos bem o nosso papel enquanto pais, temos que prejudicar o nosso sono em prol do sono dos nossos filhos e isso não é verdade e nem é de todo saudável e nem é seguro. Exatamente. Inclusive já houve uma série de acidentes porque os pais estavam em privação de sono também. Exatamente. E portanto há formas de resolver isso. Agora, o momento para que os papás, quando os papás devem consultar uma terapeuta do sono, é muito subjetivo, depende daquilo que são as crenças dos papás, ok? Depende daquilo que os papás aguentam e que estão dispostos a suportar e até quando. Exato, a capacidade que têm. Eu tenho exemplos de pais que me contactam para recém-nascidos. A última cliente com quem eu trabalhei, a menina tinha 1 mês e meio. Portanto, ainda não tinha propriamente hábitos ou vícios criados. O que é que ela achou? E muito bem, que a sua filhota estava a dormir poucas horas. E estava, efetivamente. Certo. Okay? Pode ter situações em que uma mamã que ainda está grávida quer aprender um bocadinho mais sobre o que é isto do sono infantil. Ok? Pode ser um bocadinho proativa e consultar e aprender os hábitos aprender corretos. Como criar uma rotina certa, quais são as janelas de sono para determinada faixa etária, quantas horas é que a sua bebê ou o seu bebê deve dormir num ciclo de 24 horas, portanto a parte diurna e a parte noturna. E depois existem aquelas situações de clientes que me contactam já em desespero de causa, que efetivamente estão em privação de sono já há muito tempo e decidiram tomar uma atitude para ter aqui alguma transformação na sua vida familiar. Okay? Recriar hábitos. Portanto, sim. Não existe um momento certo, depende muito daquilo que os papás decidem fazer. Okay? Doutora, uma das situações que às vezes é muito falada é a questão laboral, não é? Portanto, todos nós temos a nossa componente profissional e toda esta questão do sono influencia não só a criança em si, mas também os próprios pais, não é? Porque se eles próprios não conseguirem controlar, que nunca se consegue controlar o sono de uma criança, não é? Mas se não conseguirem perceber efetivamente o porquê da criança não conseguir descansar, aquilo vai afetar até mesmo o seu contexto a nível familiar e de relações entre o casal.
será normal, por exemplo, uma mãe ou um pai que tem uma criança, imagine, uma faixa etária dos 3 aninhos, e a criança continuar sistematicamente a acordar durante a noite, 1 ou 2 vezes, a pedir biberão, para adormecer. Ou portanto, ir para a cama dos pais, que também ou é ir para a cama dos pais, um hábito muito comum. exatamente. Ou chamar a mãe a dizer que não consegue dormir e para a mamãe ir para o pé dele ou para o pé dela para descansar. Ou então com aquelas questões também que podemos também ver mais à frente, que é a questão dos pesadelos e dos terrores, os famosos terrores noturnos, que penso que há aqui alguma confusão, às vezes, algumas pessoas do que é uma coisa do que é outra, porque penso que são temas diferentes, não é, doutora? São temas diferentes. A verdade é que a maior parte dos pais não conseguem identificar se a criança está a ter um pesadelo, se está a ter um terror noturno, ok? E muitas das vezes, quando vêm ter comigo, aqui há tempos só para dar um exemplo, porque às vezes com exemplos até acaba por ser mais fácil de entender. Uma cliente que eu atendi, que até me enviou um vídeo da filha, que chorava durante 1 hora e que ela até dizia em tom de brincadeira que parecia que ela estava a viajar no tempo, completamente possuída. Chegámos à conclusão que aquilo era cansaço extremo. Portanto, não era nada dos tais terrores. Nada perturbação de sono, nada diagnosticado, porque inclusivamente nada a nível médico. A criança estava de tal maneira em privação de sono que acordava, quer no processo de adormecer, quer nos despertares noturnos, e ficava 1 hora a chorar inconsoladamente, mas aos gritos mesmo. Parecia uma coisa assim um bocadinho... Ou seja, para os pais isso é assustador, não é? E quando é todas as noites, às tantas as mamães começam a pensar, a minha filha ou o meu filho tem um problema de sono. E muitas das vezes não há problema nenhum. O problema é que temos que resolver ali a questão do ensiná-la, dar-lhe ali alguma ajuda para adormecer. Certo. Peço desculpa interromper, doutor. Todas as crianças passam por esta fase específica dos ditos terrores noturnos? Poderão passar, sendo que em algumas crianças pode ser muito tenue e podem ser noites assim muito esporádicas, sem nenhum sistematismo. Eu tenho o caso dos meus filhos que pouco tiveram. Okay. E lá para casa também para perceberem um bocadinho, como é que nós podemos identificar que a criança está com o terror noturno? É com essa imagem da criança a chorar compulsivamente, irritada? Poderá ser um terror noturno e lá está, temos que identificar, temos que perceber se há ali sistematismo também, se acontece sempre. Há situações em que a criança não chega a acordar, por exemplo, e parece que está assustada, está aflita, mas está ainda a dormir, É porque às vezes acontecem muitas situações, às vezes do pai ou da mãe, pois deste-lhe o tablet à noite e agora também, a criança eu já lá ia assim, eu também já lá ia assim, é uma das recomendações que eu faço às minhas clientes, não há ecrãs à noite, pelo menos 1 hora antes da hora de dormir da criança. Para todas as faixas etárias? Eu tenho um filho com 12 anos e ele não vê televisão, nem tablet, nem telefone, nem coisa nenhuma durante a semana. Não, a verdade é que isto são hábitos. E os pais perguntam, como é que isso é possível? É possível, porque eu tenho 2 filhos, um com 12 e uma com 6, e nenhum deles o faz. Sabem que a regra é esta lá em casa e já não pedem. Vão brincar, vão ler. Portanto, é tudo uma questão de criar a rotina. Mas, doutora, é possível nós conseguirmos alterar, nós pais, lá em casa, conseguirmos de um momento para o outro, conseguir mudar essa rotina? Não será de um momento para o outro. Não, obviamente vai haver protesto. Exatamente. Estamos lá nós enquanto pais. Revoltar, não é? Estamos lá nós enquanto pais para lhes dar a devida orientação nesse sentido. Exatamente. E substituir aquele momento bom por outro momento bom, porque o truque é este. Exatamente. Vamos substituir uma televisão, leitura, por exemplo, por um jogo contar uma história, um jogo em família. Exatamente. Arranjar ali um momento de qualidade de família, porque às vezes nem há tempo durante o dia, não é? Porque os pais chegam estressadíssimos do trabalho. 15 minutos de tempo de qualidade para a criança, com os seus pais, e no seu seio familiar, fazem milagres. Muitas das vezes estas questões do sono, quando estamos a falar de crianças já mais crescidas, não de bebés, mas a partir dos 2 anos, muitas das vezes estas questões do sono têm a ver com outra questão que está associada, que é a questão comportamental. E quando nós conseguimos melhorar esta parte do sono na criança através de regras e rotinas que a criança vai perceber, vai interiorizar e vai começar a aplicar, normalmente o seu comportamento diário também melhora. Exato.
Penso que lá em casa já tinham essa ideia da questão das regras, não é? Porque todos nós precisamos de regras, de rotinas. O difícil é implementá-las. O difícil é implementá-las. Às vezes é um pouco, não é? Olha, doutora, eu acho que este é um tema que dava muito assunto. Há aqui muitas situações curiosas, desde as crianças realmente terem vários estágios, quando há algumas mudanças de rotinas, é logo evidente, não só a nível, por exemplo, como é que se consegue mudar alguma situação em termos de mudança, por exemplo, a morte de um familiar, a mudança de escola, a mudança de residência, o contexto familiar alterou-se, os pais se separaram, ou houve outra situação. Tudo isto influencia a própria criança, não é? Como é que... O próprio sono. O próprio sono. Influencia o sono, influencia o comportamento, influencia tudo. Se de um momento para o outro a criança está habituada a ter uma rotina e ela é quebrada por algum destes fatores... Ou uma separação, por exemplo, e ter que dormir num sítio e depois ir para a casa do pai e dormir noutro sítio. Que é outro contexto familiar, normalmente existe, não é? a doutora já teve assim, há casos que nota-se que, por exemplo, a criança até dormia muito bem e de repente com essa alteração começa a ter perturbações no sono? Poderá ter, sim. O truque é sempre, quer estejam os dois cuidadores no mesmo contexto familiar, passando aqui um bocadinho à questão da separação, não é, dos cuidadores, quer estejam no mesmo contexto familiar, quer estejam separados, o truque é sempre aplicarem as mesmas estratégias junto daquela criança e não o fazerem de forma diferente. E daí a importância das rotinas. A rotina o que dá à criança, é segurança. É um porto seguro para qualquer criança. Embora muitas das vezes, o meu filho não gosta de regras, mas se não tiver regras, a criança vai se sentir insegura. Isto é um bocadinho contraditório, vai se sentir perdida. É verdade. E, portanto, o seu comportamento vai piorar ainda mais. Portanto, ela precisa dessas regras, embora muitas das vezes ela não goste das regras. Mas depois habitua-se. Ela precisa dessas regras. E muito importante, quer ao nível de treino do sono, quer ao nível de tudo, de comportamento, os dois cuidadores devem estar alinhados nas estratégias. Portanto, quando iniciamos um programa de sono, o que eu digo sempre é, seja pai, seja mãe ou cuidador que estiver com aquela criança naquele momento, a noite 1, a noite 2, a noite 3, etc., têm que ser feitas desta forma, independentemente de quem está no comando naquele momento. Isto vai dar pistas à criança de que a regra é aquela e é sempre aquela, independentemente de quem lá está. E, portanto, mesmo em contextos separados, os pais devem adotar mais ou menos as mesmas estratégias para que a criança perceba que aquilo são as pistas para a hora de ir dormir. Exatamente. Se estivermos a falar de crianças pequenas, as crianças não sabem lidar com o espaço temporal. Exatamente. Para as crianças, a linguagem de tempo são os passos de uma rotina, ok? Por exemplo, primeiro vou inventar, porque isto depois as rotinas de cada família que adota aquilo que mais lhe convém, não é? Mas imaginando que temos aqui o jantar, ou antes o banho, por exemplo, o banho, o pijama, o jantar, momento em calmo, família. Uma história, ouvir umas canções, uma criança mais pequenina, ouvir umas canções ou fazer um jogo, um momento tranquilo em família, sem ecrãs, sem luzes azuis. Lá em casa não podem ir ao beijinho, site. boa noite, miminho, momento do miminho e cama. Isto vai dar pista à criança ao fim de algum tempo. Isto também para responder aqui a uma questão anterior, que é como é que se muda uma rotina de um dia para o outro. Não se muda. Tem que ser progressivo, tem que ser gradual e acima de tudo tem que haver muita consistência dos papás. Muito bem. Doutora, nós temos na nossa plataforma, na BBArc7, onde a nossa doutora está também a consultar, portanto, todas aquelas pessoas que tenham estas dificuldades e todos estes problemas. Uma das coisas que a doutora tem é uma primeira consulta. Nós, quando verificamos, portanto, uma primeira consulta do sono, o que é que nós podemos estar à espera? De resoluções imediatas, de dicas, de programas, de metodologias? O que é que consiste basicamente essa primeira consulta de sono? Esta primeira consulta, numa fase inicial, serve muito para eu ouvir a mamã ou o papá. Perceber o que é que está a acontecer com aquela criança naquela situação em concreto. Porque, como digo, as crianças são todas diferentes e os problemas que têm de sono também são diferentes. Portanto, começamos inicialmente por perceber qual é a situação atual da criança. E, mediante aquilo que a mamã ou o papá me disserem, eu vou dar algumas orientações, algumas dicas, algumas metodologias que podem usar em casa e que são de fácil implementação para tentarem resolver aquele problema. Portanto,
isto ao fim e ao cabo é como ir ao médico, ser observado e depois ter um diagnóstico. Um diagnóstico, só que não é um diagnóstico médico, não é? Exatamente. Mas é basicamente olhar para o problema e perceber que tipo de soluções e que tipo de estratégias podemos aplicar naquela situação em concreto. E se chegarmos ao fim de um certo tempo e mediante aquilo que a doutora aconselhar mediante a situação e percebermos que não será suficiente, a doutora tem alguns pacotes, digamos assim, que são estruturais mediante o tipo e a idade da faixa etária e a necessidade de cada criança, também estão na plataforma. Fala-nos um bocadinho sobre esses vários pacotes, o que é que pode consistir, o que é que pode oferecer, em que é que serve de ajuda para lá em casa, uma mãe que esteja extremamente aflita, que não dorme, que não consegue fazer nada, poder recorrer aqui à nossa especialista nesta questão do sono. Ok. Então, os pacotes funcionam de forma diferente de uma consulta. A consulta, como digo, é um momento em que existe ali uma troca de informação da mamã e depois algumas orientações da minha parte para resolver aquela situação em concreto. O que acontece é que, efetivamente, há situações que já são tão intensas e a privação de sono já é tão grande que a mamã sozinha, mamã ou papá, ou no caso os cuidadores, não conseguem já implementar aquelas estratégias de uma forma consistente, porque aqui a questão da consistência é chave. É como irmos ao ginásio, é como ir ao doutora? ginásio. Se formos um dia e não vamos um mês e depois vamos outra vez passado um mês e perguntamos e olhamos e dizemos mas porquê é que eu não estou a ver resultados? É por essa mesma falta de consistência. E aqui não é diferente. Portanto, quando se iniciam estas estratégias ou estas metodologias para melhorar aqui as questões de sono, os hábitos de sono da criança, os papás têm que ser muito consistentes e aplicar durante um determinado período, e daí os pacotes de sono, que têm uma duração, depois depende, eu tenho vários pacotes porque variam consoante a faixa etária, porque as necessidades de sono e todas as estratégias que temos que implementar não são iguais para cada faixa etária e, portanto, podem ir até 10 noites para bebés mais pequenos, a partir de certa idade e a partir dos 19 meses, 18, 19 meses, já poderão ir até 16 noites, 15, 16 noites. E aqui poderá haver aqui algum grau de variabilidade, mais uma vez, consoante a progressão que a criança tem durante aquele período em que estamos a fazer o programa de sono. Certo. O que é que varia também? O que é um programa de sono e uma consulta de sono? No programa de sono, o que eu ofereço aos papás, além de uma consulta inicial de 90 minutos, eu escrevo um plano de sono para os pais, que é um documento escrito que depois fica com eles, que podem consultar a qualquer altura e que está incluído no pacote, em que eu explico o que fazer noite após noite, durante a duração do programa, o que fazer nos despertares noturnos, o que fazer nas cestas, o que fazer em cada situação, porque as estratégias a aplicar durante as noites do programa não são sempre as mesmas, ou seja, vai haver aqui uma variação e o papá tem que saber, ou a mamã, na noite 1 eu tenho que fazer assim, na noite 2 assim, etc. Por aí adiante. E se houver alguma dúvida também, podem sempre entrar em contato com a doutora. Sim, depois o que está também incluído no pacote é um acompanhamento regular durante o programa, o decorrer do programa. E o que é isto do acompanhamento regular? Eu ofereço ainda mais 4 sessões de orientação durante essas noites. Normalmente eu marco com os papás de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias para perceber como é que está a acontecer, como é que está a ser a evolução da criança, e fazemos isso através de um diário de sono também. Ou seja, os cuidadores vão preencher este diário de sono, é algo que não lhes leva muito tempo a cada dia, não será mais de 10 minutos, é basicamente preencher as rotinas, os horários que a criança acordou, como é que foi o processo de adormecer, quantos despertares noturnos teve, o que é que aconteceu nesses despertares noturnos, e com base, noite após noite, e com base nesse diário eu vou vendo como é que a situação está a evoluir, se há padrões, se não há padrões, se estamos a conseguir evoluir, se temos que mudar alguma estratégia. E depois, nas sessões de orientação, seguimos esse diário e vamos novamente falar e ajustar. Além disso, durante o programa, os pais têm também acesso a enviar-me mensagem de texto, pode ser por WhatsApp ou por e-mail, que eu respondo em 24 horas. Normalmente respondo antes, mas existe aqui um prazo para também dar aqui alguma margem. Normalmente respondo antes, porque às vezes há aquelas dúvidas no momento em que a mamã, e eu tenho situações assim, aconteceu isto, ou ainda está a dormir, passou para lá do horário da sesta, o que é que eu faço? Acordo, não acordo, deixo dormir? Como é que é com a próxima sesta?
Exato, aquelas coisas. Portanto, aquelas dúvidas do momento. Exato, aflitas. E, portanto, esta é a vantagem de um programa de sono que traz este acompanhamento sempre até ao fim. Se for uma consulta isolada, não é? Claro. Obviamente que depois Claro. os papás, as orientações são úteis na mesma, mas depois os papás ficam um bocadinho por sua conta na implementação das metodologias. Às vezes, pela primeira consulta, para quem nunca efetuou, pode ser um primeiro contacto até para perceber realmente quais vão ser as dinâmicas, se é possível ou não, também pela própria rotina que tem o agregado familiar. Temos muitas situações, às vezes, de os pais não terem os seus horários em sintonia e, portanto, aí verem como é que podem adaptar, mediante a primeira consulta, as rotinas que vão ser necessárias aplicar. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Lá em casa, mamãe se não dorme, papá se não dorme, consulta... Pode não ser normal e realmente isto é como tudo. É como ir a um ginásio ou uma nutricionista. Iniciarmos numa nutricionista, se formos só uma vez também não vai resultar em nada. Claro. Pronto, e realmente temos de ter a noção que esta questão do sono é muito importante para a criança, até para o futuro dela, não é? Porque desenvolvimento cognitivo. Exatamente, é que pode provocar, se calhar, a criança durante 6 anos dorme mal, isso pode provocar, isto questiona a doutora, se pode causar alguns atrasos no desenvolvimento. No desenvolvimento pode ser uma criança, por exemplo, muito pouco focada na escola, mais agitada. Mas tal hiperatividade, que agora fala-se muito nas crianças. Mais ansiosa, a questão da ansiedade. Exato, também, porque isto está associado muito ao cansaço. Exatamente. Exato. À falta de sono. Pronto. E realmente eu acho que no nosso país ainda não se dá muita importância a esta situação, não é? E não se procura tanto terapeutas do sono porque os pais não têm a noção que realmente que esta situação não é normal e possa provocar algumas situações futuras para o seu filho, não é? Para a criança. Eu iria mais longe, para todo o contexto familiar. Pois, exatamente. Imagina que aquela criança tem um irmão, uma irmã, pois, exatamente. que também tem o sono prejudicado, Exatamente. porque uma das crianças não dorme. Ou quando Os são pais gêmeos, que não, por ou exemplo. gêmeos, os pais que não conseguem, que veem a sua vida profissional também afetada, porque também não conseguem ter os níveis de concentração que seria expectável Exato. por estarem em privação de sono. Exatamente. Todo o relacionamento entre o casal. Doutora, e não há problema nenhum, aliás, para isso mesmo é que serve a plataforma, fazer uma consulta, qualquer pessoa, qualquer mãe pode fazer uma consulta e tem a sua privacidade, portanto, nem sequer claro que sim, pode ter que expor, digamos assim, a sua situação, se não quiser as suas que a família... preocupações, porque é? por vezes pode haver algum constrangimento, não é? Alguma Exatamente, vergonha, portanto... porque também não é assim muito usual. Inclusivamente as pessoas não têm que se expor mesmo nada, porque estas consultas eu faço-as online, portanto a pessoa pode estar na segurança do seu lar, sem ter mais ninguém. Se for este o problema, efetivamente, ninguém precisa de saber e obviamente que eu não vou revelar, nem vou utilizar os dados da mamã ou do papá ou da criança para nada, inclusivamente tenho política de privacidade bem definida nesse sentido. Até o próprio site também. Portanto, nesse sentido não há problema nenhum. A questão é consciencializar as mamãs e papás, que nós, enquanto pais, não temos que prejudicar o nosso sono em prol do sono dos nossos filhos. Não faz sentido. Exato. Não é saudável sequer, não é seguro. Portanto, melhorando o sono da criança, vamos melhorar todo o contexto familiar. Portanto, isto é um ciclo, não é? É um ciclo. Exatamente. Se nós não estivermos bem, os próprios pais não estiverem bem, não vão conseguir cuidar bem daquele ser que tanto precisa dele, não é? Portanto, o descanso, ainda há pouco a doutora referia, tal como nós temos a necessidade de comer, a questão do descanso é exatamente igual. Portanto, é uma necessidade básica e essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar e principalmente para o desenvolvimento cognitivo dos nossos mais pequeninos. Doutora, nesta parte final, tem algum conselho que gostaria de dar lá para casa, para aquelas mamãs que estejam um bocadinho ainda na dúvida, se acham que o filho está bem orientado a nível do seu sono, se conseguem dormir muito bem? Há algum conselho que queira passar lá para casa, para os futuros papás também, que ainda não têm o bebê cá fora, não é? Sim, portanto, depois vai ser tudo uma descoberta. Podem fazer de uma forma proativa, claro que sim. Exatamente. Tem assim algumas dicas, alguns conselhos que queira partilhar lá para casa? Sim, dicas acima de tudo para criar bons hábitos de sono numa criança é serem consistentes nas rotinas, sempre. Quer seja rotinas das cestas, quer seja a rotina noturna.
muita consistência, terem atenção ao número de horas que a criança, dependendo da sua idade, deveria estar a dormir, e existem também recomendações da Sociedade Portuguesa de Pediatras nesse sentido. Doutora, é verdade o tal mito que dizem que quanto mais a criança dormir, melhor vai dormir à noite? É pura verdade. É pura verdade. E existe ainda uma ideia pré-concebida do contrário, dos papás. Eu vou deitá-lo o mais tarde possível para ele me dormir até de manhã. Certo. O problema é que o deitar o mais tarde possível, que vai acontecer é que a criança terá passado a sua janela de sono, que é aquele momento em que a criança aguenta estar acordada sem entrar em cansaço extremo. Quando entra em cansaço extremo, o que acontece é que os seus níveis de cortisol aumentam. O cortisol é a hormona do stress, que vai criar uma dificuldade enorme para a criança adormecer, mesmo ela estando com sono. Quem nunca se deparou com aquela situação de alguma mama ou papá a comentar: ele está cheio de sono, porque é que ele não adormece? Porque já passou a sua janela de oportunidade. E depois dá-lhe um bocadinho de leite que ele adormece. Pronto, depois cria, exatamente, mas Lá é está mesmo, o tal. exatamente, depois entra-se aqui num ciclo, ele Exato. não adormece, ele está extremamente irritado, está extremamente estressado e está cheio de sono, já passou a sua janela de sono, e portanto o que a mamã vai tentar fazer, a mamã ou o papá vai tentar fazer, é arranjar uma estratégia para adormecer rapidamente aquela criança, porque ela está efetivamente a precisar de dormir. Quando isto se torna um hábito, vamos criar a tal associação, aquela necessidade de algo para que a criança adormeça. E depois estamos aqui a criar um problema enorme no Exato, futuro, não é? Portanto, é basicamente isto. Doutora, olha, eu acho que foi muito importante a sua vinda cá à BB Arc 7 para nos ajudar a esclarecer, não só a nós, mas também aos futuros papás lá em casa e aqueles que já são papás e mamãs. Acho que é muito importante. São temas que são muito debatidos, ou melhor, deveriam de ser ainda mais debatidos. Acho que as mamãs não têm que ter vergonha de procurar ajuda, porque é perfeitamente normal e natural. Estamos numa sociedade evolutiva e, portanto, as coisas vão se alterando. O que é hoje não era há 20 nem há 30 anos atrás, não é? Que os nossos avózinhos diziam determinadas coisas, que na altura servia muito bem, nada contra, mas as coisas também mudaram e nós temos que nos saber adaptar a essas alterações e a essas mudanças que causam muito impacto no nosso descanso e na nossa tranquilidade. E esperemos poder vê-la em breve também com outras novidades aqui na BB Arc 7. Muito obrigada. Obrigada Tudo a correr também. bem. Muito obrigada.